A donzela guerreira. Há muito, muito tempo, quando as histórias não eram guardadas em livros, mas em cantorias, havia na Europa uma porção de reinos, ducados, condados e principados. Os reis, duques, condes e príncipes passavam meses e anos a fio guerreando entre si e obrigavam os súditos a fazer parte de seus exércitos. Os fidalgos acudiam ao chamado levando suas próprias tropas. E o povo, coitado, era recrutado à força como soldado mesmo e não tinha jeito. Pois as cantorias contam, e faz muitos séculos que contam, que havia um fidalgo já velho que tinha 7 filhas mulheres, nenhum rapaz, nenhum varão, como se dizia naquele tempo. Os 2 filhos homens tinham morrido em batalha, mas era um súdito fiel. Sempre que o convocavam, deixava a mulher e as meninas no castelo e ia lutar pelo rei. Um dia, porém, quando veio a notícia de que mais uma guerra começava, o fidalgo estava se sentindo muito velho, doente e cansado e se queixou. Como lembra o que cantavam os violeiros e cantadores por este Brasil adentro. Grandes guerras se apregoam lá nos campos de Aragão. Triste de mim que sou velho, nas guerras me acabarão. De tantos filhos que tive, não me resta um só varão. Ninguém irá defender as terras de Dom João. A mulher dele também ficou preocupada. Podia ser que o rei achasse que eles não estavam sendo súditos fiéis. Podiam ter problemas. E ela com 7 filhas para criar. Ouvindo isso, a filha mais velha resolveu ajudar o pai. Era uma donzela linda, em idade de casar. Nesse tempo, mulher ficava mesmo só em casa, esperando o marido, sonhando com um belo príncipe ou, no mínimo, torcendo para que aparecesse um cavaleiro. Mas ela se ofereceu para ir à guerra. Dai-me armas de cavalo, que irei de capitão. Só de ouvir falar nisso, o pai passava mal. É claro que não quis deixar. Filha, tens cabelos grandes? Filha, te conhecerão. A donzela, porém, não desistia facilmente. Achava que tinha tido uma boa ideia e que era perfeitamente capaz de dar conta da missão. Insistiu. Dai-me pente e tesoura, que os deitarei no chão. Dai-me armas e cavalo, que irei de capitão. A mãe ficou preocupada, mas achou que talvez aquele plano pudesse ser uma boa saída para a situação. Ajudou a cortar os cabelos da moça e recomendou muito que ela procurasse usar sempre o elmo para que seu rosto delicado não chamasse a atenção dos soldados. O pai ainda tentou ver se impedia a donzela de ir à guerra. Filha, tu tens olhos grandes, filha, te conhecerão. Mas ela respondeu, quando passar por alguém, só fico olhando para o chão. Dai-me armas e cavalo, que irei de capitão. Talvez desse certo, o pai teve que admitir, mas não era tão simples assim. Havia outros problemas. Filha, tens os seios grandes, filha, te conhecerão. Ela era teimosa e insistia. Aperto bem uma faixa em volta do coração. Dai-me armas e cavalo, que irei de capitão. Tão decidida estava a donzela que não teve jeito. O pai acabou consentindo. Deu-lhe armas e cavalos equipados, um criado fiel para acompanhá-la e organizou um pequeno exército para que ela comandasse. Podia parecer um plano maluco, mas no fim deu certo. A moça era corajosa, lutou com ousadia e cautela, enfrentou com garra e sabedoria o inimigo. Em todos os combates, mostrou-se uma guerreira valente. Teve sorte também e não foi ferida. Depois de vencerem várias batalhas, os defensores do rei saíram vitoriosos da guerra. Um dos nobres com quem a donzela havia feito amizade era o conde Damião. Esse fidalgo, que achava que o nome dela era Dom Luís, convidou o amigo para passar uns dias descansando da luta no castelo de sua família, cujas terras ficavam ali perto do campo da batalha final. A moça hesitou um pouco em aceitar, porque tinha medo de que o seu segredo fosse descoberto, mas, ao mesmo tempo, queria muito ficar mais um tempinho ao lado do conde, a quem tanto se afeiçoara durante a guerra. Temia não encontrá-lo nunca mais. Lançou para o cavaleiro um olhar cheio de dúvida e nem reparou que esse olhar deixou o amigo muito perturbado.
perturbado, acabou aceitando o convite. No primeiro dia, os amigos saíram a cavalo e fizeram uma caçada pelas terras de Dom Damião. Voltaram com 2 lebres e algumas perdizes. De noite, depois que se despediram e a donzela guerreira se retirou para seus aposentos, o conde comentou com a mãe: os olhos de Dom Luís matar-me-ão. Seus gestos são de homem, seus olhos de mulher são. A mãe teve uma ideia de pôr à prova essa impressão e deu um conselho ao filho: leve então Dom Luís ao jardim a passear. Ou não olha para nada, ou uma rosa vai pegar. O conde Damião achou que era uma boa ideia. No dia seguinte, levou o amigo para dar uma volta no jardim. Chegando lá, mostrou um canteiro perfumado e elogiou: vejam só que belas rosas para uma dama enfeitar. Eram mesmo muito bonitas. A donzela teve que se conter para não colher flores tão belas, nem aproximar o nariz do suave perfume das madressilvas e jasmins que cresciam perto de um muro de pedra. Mas ficou firme, comentou apenas: o espinheiro junto ao muro pode o invasor espetar. Chegou até a fingir que não estava achando muita graça naquele passeio, mas não era fácil. Dom Damião era um rapaz bonito e simpático, de conversa interessante, e os dois tinham vivido juntos vários momentos de perigo e amizade nas batalhas. Agora, com tantas conversas longas e tranquilas, em situação amena, cada vez mais a donzela se sentia atraída por ele. Achou que não conseguiria guardar seu segredo por muito tempo. Talvez o melhor mesmo fosse ir embora, mas resolveu ficar ainda mais um dia. Depois da ceia, os amigos se despediram para a noite e o dono da casa tornou a comentar com a mãe: os olhos de Dom Luís matar-me-ão, seus gestos são de homem, seus olhos de mulher são. Mais uma vez, a mãe do fidalgo deu-lhe um conselho para pôr à prova o amigo e sugeriu: leve então Dom Luís ao mercado a passear. Ou não liga para nada, ou uma seda vai pegar. O conde achou que era uma boa ideia. No dia seguinte, era dia de mercado na aldeia e os 2 amigos foram dar uma volta por lá. O conde Damião logo mostrou: veja só que belas sedas para uma dama usar. Mas a donzela guerreira respondeu: vejam só que bela espada para um rapaz pelejar. Conseguiu diminuir a desconfiança do amigo, mas viu que o conde ficou triste e ela também ficou. Descobriu que estava gostando dele, porém não podia se dar a conhecer sem mais nem menos depois de tanto tempo de convívio. Não sabia o que fazer. De noite, depois que se despediram, quando saiu andando pelo corredor para seus aposentos, já se mudou de ideia. Resolveu voltar e dizer ao amigo que ia partir no dia seguinte, mas chegou bem a tempo de entreouvir o que o conde Damião dizia à mãe: os olhos de Dom Luís matar-me-ão, seus gestos são de homem, seus olhos de mulher são. Ouviu também quando a mãe aconselhou o filho a convidar o amigo para uma pescaria no rio no dia seguinte. Quando lá chegasse, ele deveria dizer a Dom Luís que o tempo estava quente e sugerir que tomasse um banho. A donzela decidiu ficar mais um dia, mas decidiu também que já iria preparada para a pescaria. Combinou tudo com o criado e deixou a bagagem arrumada para a partida. Quando chegaram à beira do rio, antes que o conde Damião pudesse sugerir o banho, o criado se aproximou a cavalo com mochilas e alforjes, pronto para a viagem de regresso. Conforme o combinado, também entregou à donzela um papel, como se fosse uma carta de algum mensageiro tivesse vindo trazer. Ela fingiu que leu e disse: daqui de onde estou, ouço o sino tocar. Minha mãe está saudosa, meu pai está a me chamar. Vai ao castelo dos 2, se queres comigo casar. Num gesto inesperado e gracioso, tirou o chapéu e deixou que o conde Damião visse o cabelo que já crescera. Entregou a ele o papel, que na verdade trazia escritos o nome do castelo onde vivia e as instruções sobre como chegar lá. Esporeou o cavalo e partiu a galope acompanhada do criado. O conde, muito contente, voltou para casa e contou tudo à mãe. No dia seguinte, usando suas melhores roupas, Dom Damião partiu para o castelo da donzela.
Encontrou a moça à sua espera com toda a família, bem feminina, num vestido lindo e suave, bem penteada, perfumada, enfeitada com joias. Pediu-a em casamento imediatamente. E foi assim que os dois se acertaram em todas as glórias e viveram muito felizes. A autora selecionada do mês de setembro é a querida Ana Maria Machado, que tem o dom de contar histórias que estimulam a fantasia e ao mesmo tempo aguçam o nosso espírito crítico. Com seu estilo único, descontraído e direto, ela navega pelos mais variados gêneros e temas. A autora é integrante da Academia Brasileira de Letras e já recebeu os mais importantes prêmios literários do Brasil e do exterior, como Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Em mais de 40 anos de carreira, Ana Maria Machado publicou mais de uma centena de livros e vendeu aproximadamente 20 milhões de exemplares. Nada mal para uma escritora que, embora costume dizer que foi conduzida à literatura quase por acaso, traz dentro de si o dom de encantar com palavras. Ela disse certa vez, abre aspas, escrevo porque é da minha natureza. É isso que sei fazer direito. Se fosse árvore, dava oxigênio, fruto, sombra, mas só consigo mesmo é dar palavra, história, ideia. Fecha aspas. O conto selecionado desta semana faz parte da coletânea Para Gostar de Ler Júnior, que se chama Nas Asas do Mar, da editora Ática. Bom, amores, apreciem este café sem moderação. Beijos iluminados e até o próximo programa. Este foi o programa Café com Literatura, exclusivo da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e nesta temporada irei selecionar a cada mês um autor ou autora da língua portuguesa. Venham provar dessa delícia que é a literatura.